Por que a dor de cabeça causada pelo sorvete é tão intensa? Essa dor aguda tem um nome científico: ganglioneuralgia esfenopalatina. Quando você desfruta de uma delícia gelada, como sorvete ou uma bebida fria, o frio intenso choca os vasos sanguíneos na sua boca. Quando esses vasos esfriam, eles se contraem rapidamente, enviando um sinal confuso para o seu cérebro. Esse sinal é interpretado como dor, resultando na sensação desagradável que todos conhecemos. É surpreendente como nossos corpos reagem às mudanças de temperatura, mostrando sua sensibilidade. A dor de cabeça causada pelo sorvete geralmente dura apenas alguns segundos, mas pode parecer muito mais longa. Mas por que isso acontece com alimentos frios? Uma das teorias sugere que o modo como o corpo regula a temperatura fica desregulado, fazendo com que o cérebro reaja de forma defensiva. Embora isso raramente seja perigoso, nos ensina uma lição importante sobre moderação. Aproveite as delícias congeladas devagar. Na próxima vez que você for pegar um pouco de sorvete, lembre-se de não ter pressa para evitar essa dor gelada. Você sabia que as missões Voyager foram perfeitamente planejadas? As sondas Voyager, lançadas na década de 1970, aproveitaram um raro alinhamento planetário que ocorre apenas a cada 175 anos. Esse alinhamento permitiu que as sondas seguissem o caminho mais eficiente até Netuno, reduzindo o tempo de viagem de 30 anos para apenas 12. Durante sua incrível jornada, as Voyager visitaram não só Netuno, mas também Júpiter e Saturno, coletando uma quantidade enorme de dados e imagens impressionantes. Por que esse alinhamento foi tão importante? Ele dependia das posições de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que se alinharam da maneira certa, permitindo o uso da assistência gravitacional para acelerar a viagem. O planejamento inteligente dos cientistas nos permitiu explorar os planetas externos sem esperar séculos. Não é incrível como o tempo e o alinhamento cósmico podem influenciar nossa compreensão do universo? Muitas pessoas não sabem, mas o Google Maps tem mochilas. Essas mochilas únicas fazem parte do projeto Google Street View, criado para capturar imagens incríveis em 360 graus de lugares que carros comuns não conseguem acessar. Imagine explorar uma trilha na floresta, uma rua histórica ou até mesmo uma ilha remota. Com um conjunto especial de câmeras, a mochila do Google Maps tira fotos enquanto você caminha por esses locais inacessíveis. Essa tecnologia permite que o Google ofereça vistas impressionantes de lugares ao redor do mundo, desde ruas movimentadas até cantos tranquilos da natureza. Cada mochila é equipada com tecnologia avançada, incluindo 15 lentes que tiram fotos ao mesmo tempo. Essas imagens são combinadas para criar vistas panorâmicas que os usuários podem explorar online mais tarde. Isso não só enriquece nossa compreensão de diferentes culturas e ambientes, mas também inspira aventuras, permitindo que todos, desde os caseiros até os aventureiros, vejam o mundo de uma forma que antes era impossível. Então, para onde você gostaria de ir com o Google Maps na próxima vez? Você sabia que os peixes também podem tossir? Embora pareça estranho, os peixes têm um mecanismo único de tosse para limpar suas brânquias e não para sinalizar problemas. Quando um peixe, como um peixe dourado, se contorce e engole de repente, isso não é sinal de estresse. Ele está apenas limpando a garganta debaixo d'água. Essa ação é importante para a saúde deles e ajuda a reiniciar o sistema respiratório. As brânquias dos peixes são estruturas complexas que filtram o oxigênio da água, mas podem facilmente ficar obstruídas por sujeira. Tossindo, esses seres aquáticos removem partículas indesejadas, garantindo uma respiração eficiente. Essa adaptação incrível permite que os peixes sobrevivam em diversos ambientes, desde lagos limpos até rios turvos. Na próxima vez que você ver seu peixe dourado fazendo esse movimento engraçado, lembre-se de que ele está apenas cuidando do seu sistema respiratório. Não há nada de estranho nisso. É verdade que os coalas não são muito inteligentes? Surpreendentemente, os coalas, que muitas vezes são vistos como símbolos fofos da Austrália, têm um cérebro menor em relação ao tamanho do corpo, o que levanta dúvidas sobre sua inteligência. Embora nos encantem com seus rostos redondos e peludos, o tamanho de seu cérebro é um dos menores entre os mamíferos. Isso significa que não há espaço suficiente em seus cérebros para o pensamento complexo que outros marsupiais, como cangurus ou wombats, possuem. Os coalas se alimentam principalmente de folhas de eucalipto, que são difíceis de digerir e têm baixo valor nutricional. O cérebro deles reflete essa especialização.
A evolução favoreceu outras características, como a habilidade de se orientar e encontrar comida, em vez de aprender e resolver problemas. Por mais fofos que sejam, isso destaca um aspecto interessante da natureza. Às vezes, ser fofo não significa ser inteligente. Então, da próxima vez que você ver um koala, lembre-se de que eles podem ser mais como um travesseiro do que um filósofo. Difícil de acreditar, mas xingar pode custar 20 mil tiares em Wimbledon. Neste prestigiado torneio de tênis, espera-se que os jogadores mantenham um alto nível de comportamento esportivo, o que inclui o uso de uma linguagem adequada. Se um jogador usar palavrões durante a partida, ele pode enfrentar multas pesadas. Na primeira vez que um jogador for flagrado xingando, receberá um aviso. No entanto, se ele continuar a se deixar levar pelas emoções, pode enfrentar multas de até 20 mil tiares. Além disso, reincidências podem resultar em consequências mais severas, incluindo perda de pontos, derrota na partida ou até desqualificação. Essa abordagem rigorosa destaca o compromisso do torneio em manter a integridade e o profissionalismo, garantindo que os jogadores se concentrem no tênis e não se distraiam com suas frustrações. O que você acha? É justo um castigo assim por um momento de raiva? Você sabia que polvos conseguem resolver problemas? Essas criaturas incríveis não são conhecidas apenas por seus 8 tentáculos, mas também têm uma inteligência impressionante, comparável à de muitos mamíferos. Em laboratórios, foram observados polvos usando ferramentas e escapando de espaços fechados, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Cada tentáculo funciona de forma semi-independente e contém muitos neurônios, o que os ajuda a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine um polvo abrindo um pote por dentro para escapar. Isso não é apenas um truque, mas uma prova de sua astúcia. No entanto, apesar de suas habilidades mentais impressionantes, os polvos vivem pouco, geralmente apenas 1 ou 2 anos na natureza. Sua inteligência é uma maravilha da natureza, levantando questões sobre quanto mais ainda precisamos aprender sobre esses animais fascinantes. Prepare-se para se surpreender com os rótulos comestíveis nas frutas. Esses pequenos adesivos não servem apenas para controle de estoque, eles podem ser comidos. Feitos de materiais seguros para alimentos, os rótulos que você vê frequentemente em maçãs, laranjas e bananas foram criados pensando na sua saúde. Embora sejam feitos para ajudar a identificar a fruta e seu preço, muitos se perguntam se são prejudiciais se ingeridos. Felizmente, a resposta é não. Esses rótulos são feitos de materiais aprovados para contato com alimentos, o que significa que não fazem mal. No entanto, mastigá-los pode não ser muito agradável. Sempre é bom lavar as frutas antes de comer, e isso ajuda a remover resíduos. Então, da próxima vez que você quiser tirar esse rótulo, lembre-se de que pode comê-lo junto com suas frutas favoritas. Quem diria que comprar lanches saudáveis poderia incluir um fato interessante sobre rótulos comestíveis? Em 1972, Charlie Chaplin recebeu um Oscar honorário por suas contribuições excepcionais ao cinema, e o público não conseguiu conter a admiração. Eles o aplaudiram de pé por 12 minutos, uma emocionante homenagem a um homem que definiu a arte do cinema mudo. O estilo único de Chaplin combinava humor com comentários sociais profundos, criando filmes clássicos que ainda são relevantes hoje. Seu personagem, o Pequeno Vagabundo, trouxe risadas a milhões, abordando questões sérias como a pobreza e a injustiça. Essa reação emocional na cerimônia do Oscar mostrou o quanto sua obra impactou gerações de cineastas e espectadores. Não foi apenas um prêmio, foi uma celebração de uma lenda que moldou as bases do cinema moderno e deixou uma marca indelével no mundo. Não é incrível como um momento pode refletir um legado inteiro? A verdade é que este poço ardente nos fascina. O Portal do Inferno, um famoso cratera no Turcomenistão, tem capturado a imaginação de muitos desde 1971. Tudo começou com um acidente de perfuração, quando geólogos soviéticos buscavam gás natural. O equipamento deles acidentalmente perfurou a terra, criando um grande buraco que rapidamente começou a se encher de gás metano. Para evitar uma explosão catastrófica, os geólogos tomaram uma decisão ousada. Atearam fogo ao gás, acreditando que ele se apagaria em algumas semanas. No entanto, as chamas continuaram a arder, transformando este local antes comum em um espetáculo extraordinário que continua a queimar até hoje. Com um brilho hipnotizante iluminando a paisagem desértica ao redor à noite, a cratera se tornou um destino popular para viajantes aventureiros.
Visitantes se reúnem neste local notável para admirar as chamas eternas, capturando fotografias deslumbrantes no processo. O Portal do Inferno é um testemunho do erro humano e da força da natureza, fascinando buscadores de emoções e mentes curiosas. Então, o que você acha? Você teria coragem de visitar esta maravilha surreal da natureza? E se eu disser que os videogames podem desenvolver seu cérebro? Pesquisas mostram que os jogos oferecem mais do que apenas diversão. Eles realmente podem melhorar sua memória, reação e habilidades sociais. Quando você joga jogos que exigem resolução de problemas ou reações rápidas, seu cérebro está sendo treinado. Por exemplo, jogos de ação exigem reações rápidas e concentração, enquanto jogos de estratégia desenvolvem planejamento e pensamento crítico. Além disso, muitos jogos multiplayer promovem trabalho em equipe e comunicação, que são muito importantes em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que alguém disser que videogames são uma perda de tempo, você pode explicar como eles são uma forma divertida de treino mental, seja atirando em alienígenas em uma trama de ficção científica ou construindo uma fortaleza virtual com amigos. Você não está apenas jogando, você realmente está ajudando o seu cérebro a se tornar mais forte e ágil. Não é incrível? Uma mensagem de texto pode se tornar seu espaço seguro para pensamentos. Pesquisas mostram que 95% das pessoas enviam mensagens com pensamentos que não teriam coragem de expressar pessoalmente. Essa tendência surpreendente destaca o papel da comunicação digital em criar um sentimento de segurança. Quando escrevemos mensagens, podemos escolher as palavras com cuidado e parecer menos vulneráveis do que em uma conversa cara a cara. Essa sensação de conforto permite que as pessoas compartilhem seus sentimentos, opiniões e até mesmo confissões sem medo de uma reação imediata. Pense nisso. Com que frequência você se abriu em uma mensagem ou compartilhou um segredo com um amigo online, mas ficou envergonhado de dizer isso em voz alta? Esse comportamento não está apenas relacionado a evitar constrangimentos. Ele mostra como as redes sociais e as mensagens de texto moldam nossas conversas. Embora isso possa promover a abertura, também nos faz refletir sobre como nossa dependência de mensagens pode afetar as conexões reais. Estamos nos tornando melhores comunicadores ou apenas continuamos com conversas superficiais atrás das telas? A comunicação digital é um campo fascinante de pesquisa que realmente reflete a evolução das relações humanas. Você já se perguntou como Matrix mudou as tendências da moda? No final dos anos 1990, Matrix explodiu nas telas, trazendo não apenas uma narrativa inovadora, mas também uma grande revolução na moda. A estética cyberpunk do filme, marcada por casacos de couro preto, botas de combate e óculos escuros grandes, cativou o público mundial e estabeleceu um novo padrão de estilo. As pessoas começaram a adotar esse visual ousado e futurista em seu dia a dia, influenciadas por personagens icônicos como Neo e Trinity. De repente, esses heróis da tela se tornaram ícones de estilo, cujas roupas ousadas inspiraram fãs em todo lugar. Essa influência foi além da moda casual. Estilistas de alta costura abraçaram o clima de Matrix, misturando seus elementos com estilos tradicionais de passarela. O que se desenrolou foi uma renascença digital que uniu tecnologia e moda, transformando o cenário. Várias subculturas, de góticos a skatistas, também se sentiram atraídas por essa nova estética, incorporando sua essência em suas identidades. Então, da próxima vez que você ver alguém com um casaco de couro preto e óculos escuros, lembre-se, é um testemunho de como um filme pode transformar profundamente a narrativa da moda. A verdade é que o cricket pode te surpreender. Em uma partida memorável de 2004, um jogador fez uma captura impressionante que deixou todos em choque. Enquanto a bola estava no chão, esse jogador conseguiu pegá-la com seu capacete. Embora o árbitro tenha declarado isso como uma bola morta, o que significava que o jogo tecnicamente havia terminado, essa ação inusitada o transformou em uma lenda instantânea entre os fãs de cricket. Imagine assistir ao seu esporte favorito e ser testemunha de um momento tão extraordinário. Esse episódio gerou muitas discussões e piadas, mostrando como às vezes as coisas mais inesperadas podem tocar nossos corações. A habilidade do jogador de pensar rápido e sua jogada surpreendente lembraram a todos que o cricket é não apenas habilidade, mas também criatividade e diversão. Momentos assim tornam o esporte emocionante e imprevisível. Você já viu algo tão curioso quanto pegar uma bola com o capacete?
Porque a história de Adele Gödel nos surpreende. Adele, esposa do renomado matemático Kurt Gödel, viveu uma vida bem diferente da comum. Quando se conheceram, ela brilhava nos palcos de um cabaré, o que contrastava fortemente com o mundo da matemática avançada. No entanto, logo ela enfrentou rejeição e isolamento no meio acadêmico, após se mudarem para o prestigiado Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Apesar de seus talentos, Adele teve dificuldades para ser aceita entre os acadêmicos, muitos dos quais estavam focados apenas em suas pesquisas e teorias. Essa situação destaca os desafios que mulheres talentosas enfrentam em profissões dominadas por homens, mesmo no século XX. A trajetória de Adele nos lembra que as aparências podem ser enganosas e que os obstáculos que encontramos muitas vezes não têm relação com nossas habilidades. Sua história nos faz refletir sobre a importância da diversidade e inclusão em todas as áreas da vida. Sim, é verdade. Os antigos romanos usavam um sistema de contagem único, que não tinha o conceito de zero. Esse sistema, conhecido como números romanos, era baseado em símbolos como I para 1, V para 5 e X para 10. A contagem começava em 1 e ignorava completamente o zero. Essa ausência mostra como os romanos viam os números. Eles se concentravam mais na contagem de objetos reais e não em espaços vazios ou na ideia de nada. Embora esse sistema atendesse bem às suas necessidades, como contar exércitos ou projetos de construção, ele limitava sua capacidade de representar conceitos matemáticos mais complexos. A ideia do zero surgiu na história muito depois, graças a culturas como a indiana, que eventualmente a apresentaram ao mundo ocidental. Não é surpreendente que algo tão fundamental na matemática nem sempre tenha sido reconhecido. Prepare-se para se surpreender com o porquê do nome do Equador ser tão especial e apropriado. O nome Equador vem da palavra espanhola para Equador, refletindo perfeitamente a posição do país na linha equatorial da Terra. Essa localização geográfica única não apenas dá ao Equador seu nome, mas também influencia o clima e a incrível biodiversidade encontrada em suas fronteiras. Imagine um lugar onde o sol brilha diretamente acima no meio-dia, proporcionando temperaturas quentes durante todo o ano e criando um paraíso natural repleto de vida. As encantadoras Ilhas Galápagos são uma das características mais notáveis do Equador, a apenas uma curta viagem do continente. Essas ilhas são famosas por sua extraordinária vida selvagem, que inspirou a revolucionária teoria da evolução de Charles Darwin. Nas Galápagos, você encontrará espécies únicas, como as tartarugas gigantes, iguanas marinhas e o adorável atum de pés azuis, muitas das quais não existem em nenhum outro lugar do mundo. Este arquipélago serve como um laboratório vivo da evolução, atraindo cientistas e amantes da natureza, ansiosos para explorar seus ecossistemas vibrantes. Com suas belas paisagens e vida selvagem diversificada, é claro porque o Equador não é apenas geograficamente significativo, mas também uma verdadeira joia do nosso planeta. Você já se perguntou por que o Pink Floyd tem uma origem blues? A lendária banda Pink Floyd, conhecida por seus sons psicodélicos e shows elaborados, na verdade, pegou seu nome de dois músicos de blues menos conhecidos, Pink Anderson e Floyd Council. No início dos anos 1960, os membros fundadores Syd Barrett, Roger Waters e Nick Mason se imergiram em várias influências musicais, especialmente no rico mundo da música blues. Eles descobriram Anderson e Council, que fizeram contribuições significativas para o gênero, incorporando a alma do blues. Inspirado pelos nomes e legados desses artistas, Barrett os uniu de forma criativa, resultando no nome icônico que conhecemos hoje. Antes dessa transformação, a banda se chamava The Architectural Abdabs, que não tinha o charme único que logo iriam exemplificar. À medida que desenvolveram seu estilo com melodias marcantes e temas líricos profundos, gradualmente se tornaram uma das bandas mais influentes da história do rock. Curiosamente, embora sua música reflita influências diversas além do blues tradicional, essa homenagem sutil a dois artistas de blues acendeu a criatividade que alimentou um dos maiores fenômenos do rock de todos os tempos. Não é fascinante como um simples reconhecimento aos pioneiros musicais pode dar início a um legado? Por que as bicicletas vão parar nos canais de Amsterdã? Todo ano, a linda cidade de Amsterdã enfrenta um problema curioso: retirar milhares de bicicletas de seus belos canais. Com mais de 1 milhão de bicicletas na cidade, não é surpresa que muitas delas acabem na água.
A bicicleta é um meio de transporte muito popular em Amsterdã e às vezes acontecem acidentes. Pode ser que a bicicleta tenha sido deixada muito perto da borda ou que um ciclista descuidado a tenha derrubado. Para resolver esse problema aquático, as autoridades locais priorizaram a limpeza e a segurança dos canais. Para isso, são usadas embarcações especiais que conseguem pescar as bicicletas submersas. Esses esforços não apenas limpam as vias aquáticas, mas também reforçam o compromisso da cidade com a sustentabilidade. Surpreendentemente, esse processo se tornou bastante comum, e equipes especiais retiram e reciclam as bicicletas, dando a elas uma nova vida, em vez de deixá-las se tornarem lixo. Então, da próxima vez que você pensar em Amsterdã, lembre-se, nos canais vivem mais do que apenas barcos e cisnes. Você já sentiu a adrenalina dos likes nas redes sociais? Sempre que você posta uma foto no Instagram ou um vídeo divertido no TikTok, seu cérebro pode reagir de maneira surpreendente. As redes sociais liberam dopamina, uma substância química que traz prazer e está ligada ao nosso sistema de recompensa. Quando você recebe likes, compartilhamentos ou comentários, é como um pequeno impulso de felicidade. Essa reação é parecida com o que acontece quando as pessoas usam drogas, criando um ciclo de busca por mais likes e engajamento. É como em um jogo, onde quanto mais atenção você recebe, mais vontade tem de continuar postando e interagindo, o que muitas vezes faz você passar mais tempo nessas plataformas. Embora seja ótimo se conectar com amigos e se expressar, é importante perceber quanto tempo você gasta rolando as redes. Você gosta das redes sociais ou elas gostam de você? Você pode se surpreender. LVMH é um gigante do luxo. LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, mais conhecida como LVMH, está no topo do mundo da alta moda e produtos de luxo. Esta multinacional francesa é a empresa-mãe de marcas famosas como Louis Vuitton, Tiffany & Co., Dior e Fendi, cada uma simbolizando elegância e exclusividade. Com mais de 75 subsidiárias, a LVMH gera bilhões em receita, possuindo uma variedade de produtos que vão de bolsas de designer a vinhos finos. Sua estratégia foca em inovação e qualidade, permitindo que essas marcas mantenham seu status de prestígio. Por exemplo, o icônico monograma da Louis Vuitton é instantaneamente reconhecível e a caixa azul da Tiffany é um símbolo de luxo e amor. À medida que as tendências e gostos dos consumidores mudam, a LVMH se adapta, preservando o legado de suas marcas. Você consegue imaginar um mundo de luxo sem a influência da LVMH? Vamos revelar a verdade sobre a metralhadora Gatling. Essa metralhadora revolucionária foi criada pelo Dr. Richard Gatling em 1861. Surpreendentemente, seu objetivo inicial era reduzir o sofrimento humano nas guerras. O Dr. Gatling acreditava que, se fosse possível vencer com menos soldados, isso salvaria vidas nos conflitos. No entanto, a história conta uma outra história. Em vez de tornar as guerras mais seguras, a metralhadora Gatling se tornou uma arma brutal, liberando um poder de fogo destrutivo no campo de batalha. Capaz de disparar até 350 tiros por minuto, essa metralhadora mudou para sempre a natureza do combate. Ela, na verdade, lançou as bases para armas mais modernas que vieram depois. A ironia da invenção do Dr. Gatling é clara. Enquanto ele sonhava em reduzir o sofrimento, sua criação levou à escalada da violência e destruição na guerra. Como podemos reconciliar suas boas intenções com o caos que se seguiu? Lindos vagalumes brilham de amor na temporada de acasalamento. Eles parecem pequenas lanternas, criando um brilho mágico para atrair parceiros. Esse processo fascinante se chama bioluminescência, onde os vagalumes produzem luz através de uma reação química em seus corpos. Nas quentes noites de verão, os machos piscam suas luzes em padrões únicos, sinalizando sua presença para as fêmeas. Cada espécie tem seu próprio ritmo e cor de luz, fazendo com que o céu noturno se encha de um espetáculo incrível de sinais cintilantes. As fêmeas respondem a esses belos shows de luz, acendendo-se ou piscando em resposta, o que leva a uma dança romântica emocionante na escuridão. Esse processo mágico não só ajuda a atrair parceiros, mas também afugenta predadores. A luz pode indicar que eles são potencialmente venenosos ou pouco saborosos para quem quiser comê-los. Então, da próxima vez que você ver vagalumes iluminando a noite, lembre-se de que uma linda história de amor está se desenrolando bem diante dos seus olhos.
Você consegue imaginar que as águas-vivas sobreviveram a 5 extinções em massa? Esses seres incríveis existem há mais de 500 milhões de anos, um feito sem igual entre a maioria das outras formas de vida. Seu sistema nervoso simples, que funciona como uma rede descentralizada em vez de um cérebro tradicional, desempenha um papel fundamental em sua impressionante capacidade de adaptação. Esse sistema único permite que as águas-vivas respondam rapidamente a mudanças no ambiente, ajudando-as a viver em diferentes habitats marinhos. Elas conseguem se adaptar a variações de temperatura, mudanças na salinidade ou até mesmo a alterações na disponibilidade de alimentos, demonstrando uma resistência surpreendente. Pesquisadores acreditam que essa habilidade de adaptação é uma das razões pelas quais as águas-vivas sobreviveram a 5 extinções em massa, incluindo os eventos misteriosos que eliminaram os dinossauros da face da Terra. Portanto, da próxima vez que você ver uma água-viva, lembre-se de que elas não estão apenas flutuando, são sobreviventes antigos com uma história que abrange milhões de anos. Um fato interessante sobre a dependência de café. O consumo de café disparou nos últimos tempos, e milhões de pessoas dependem dele como nunca antes. Você sabia que faltar apenas um dia sem cafeína pode causar caos nos escritórios? Isso mesmo, muitas pessoas sentem sintomas de abstinência, como dores de cabeça, cansaço e irritabilidade. Parece que nossos cérebros estão tão acostumados a esse impulso de energia que é difícil funcionar sem ele. O café, com seu aroma forte e sabor marcante, se tornou não apenas uma bebida, mas uma necessidade diária para sermos produtivos. Na verdade, pesquisas mostram que os amantes de café costumam relatar um aumento na motivação e na atenção após o primeiro gole. Como chegamos a isso? Com longas horas de trabalho, uma vida agitada e a busca constante por melhores resultados, não é surpresa que a cafeína se tornou o combustível de muitos. Você consegue imaginar um mundo sem sua xícara de café pela manhã? Você pode se surpreender ao descobrir que esses lanches aparentemente inofensivos podem ser perigosos para nossos amigos peludos. As sementes de peras e maçãs contêm vestígios de cianeto, uma substância tóxica em grandes quantidades. Embora algumas sementes possam não causar danos imediatos, consumir muitas delas pode levar a sérios problemas de saúde nos cães. O cianeto afeta a capacidade de transportar oxigênio no sangue, o que pode se manifestar com sintomas como dificuldade para respirar, pupilas dilatadas e até choque em casos graves. Os donos de animais de estimação devem lembrar que é importante ficar de olho não apenas na polpa saborosa da fruta. As sementes podem ser uma ameaça oculta. Sempre retire as sementes antes de dar um pedaço de fruta ao seu cão. Escolha frutas sem sementes ou outras frutas seguras para cães, como bananas ou mirtilos. Garantir a segurança do seu cão ao oferecer um petisco delicioso ajudará a evitar problemas no futuro. Então, da próxima vez que você quiser compartilhar uma fruta, não se esqueça de remover as sementes do seu filhote. Você sabia que as tartarugas pintadas podem respirar debaixo d'água? Esses seres incríveis têm uma maneira única de sobreviver nos rigorosos meses de inverno. Durante a hibernação, as tartarugas pintadas reduzem seu metabolismo em até 95%. Essa desaceleração significa que elas precisam de muito menos energia, permitindo que sobrevivam com os nutrientes armazenados. O mais surpreendente é como elas conseguem respirar enquanto estão debaixo da água gelada. Em vez de depender apenas dos pulmões, as tartarugas pintadas podem absorver oxigênio pela pele e até pela mucosa da boca e do ânus, que é uma abertura multifuncional. Essa adaptação não só as ajuda a sobreviver, mas também as protege de predadores enquanto estão inativas. A hibernação pode durar vários meses, e quando a primavera chega, as tartarugas pintadas despertam, prontas para se aquecer ao sol e retomar suas atividades normais. A natureza não é incrível? É verdade que Ötzi tem parentes vivos hoje? Em 2013, na Áustria, foi feita uma descoberta genética surpreendente. 19 homens são descendentes diretos de Ötzi, o famoso homem do gelo que viveu nos Alpes há mais de 5.000 anos. Essa descoberta incrível mostra como a genética pode nos conectar ao nosso passado antigo. O corpo bem preservado de Ötzi, encontrado em 1991, forneceu uma enorme quantidade de informações sobre a vida pré-histórica. Pesquisadores analisaram cuidadosamente amostras de DNA, tanto de Ötzi quanto de pessoas modernas, revelando laços familiares que antes eram desconhecidos. Essa conexão demonstra o poder do teste genético, capaz de atravessar séculos, mostrando como nossa origem está ligada
àqueles que viveram muito antes de nós. Imagine andar na mesma terra que os descendentes de Ötzi. Que histórias eles poderiam contar sobre seu ancestral antigo? Essas fascinantes conexões entre o passado e o presente enriquecem nossa compreensão da história humana. Muitos não sabem, mas hospitais confundem recém-nascidos. É surpreendente, mas, segundo relatórios, cerca de 12 bebês nos Carapaz e Iquara vão para casa com os pais errados todos os dias. Essa estatística preocupante destaca um problema sério no sistema de saúde. Apesar dos rigorosos sistemas de identificação criados para evitar essas confusões, erros humanos ainda podem acontecer. Os hospitais utilizam pulseiras e outras medidas de identificação para garantir que os recém-nascidos sejam corretamente associados aos pais, mas às vezes ocorrem erros devido à agitação ou mal-entendidos. Esses erros podem ser especialmente preocupantes, pois os pais confiam nos hospitais para cuidar de seus recém-nascidos. As consequências da confusão podem ser emocionais e complicadas para todos os envolvidos. Os profissionais de saúde estão constantemente trabalhando para melhorar os protocolos de segurança e minimizar esses casos. Mas será que podemos fazer mais para garantir a segurança dos nossos menores? Aumente para 11 para a máxima empolgação. Essa frase marcante vem do clássico filme This is Spinal Tap, onde uma banda de rock fictícia explica como seus amplificadores podem ir além do normal. Em vez de ficar no padrão de 5, eles destacam a importância de ultrapassar limites para criar uma experiência emocionante. Essa ideia se espalhou na linguagem cotidiana, onde a usamos para expressar emoções fortes ou intensidade em diversas situações. Seja em um show empolgante, um jogo tenso ou uma aventura emocionante, a expressão aumentar para 11 transmite a onda de emoções que torna o momento inesquecível. Ela nos inspira a buscar experiências que intensificam a alegria e o envolvimento. Então, da próxima vez que você descrever algo incrível e emocionante, pense em como você pode aumentar para 11. Qual é a sua maneira favorita de viver as aventuras da vida ao máximo? A incrível verdade sobre as bactérias no seu intestino. Você sabia que uma pessoa média carrega de 2 a 5 quilos de bactérias no intestino? Isso é aproximadamente o peso de um cachorro pequeno. Esses minúsculos micro-organismos podem parecer desagradáveis, mas desempenham um papel crucial na sua saúde. No seu intestino, vivem trilhões de bactérias que ajudam a digerir os alimentos, absorver nutrientes e até produzir vitaminas. Elas também fortalecem seu sistema imunológico, combatendo patógenos nocivos e mantendo o equilíbrio do corpo. Curiosamente, cada pessoa tem um conjunto único de bactérias, influenciado por fatores como dieta, ambiente e genética. Isso significa que a composição do seu intestino pode ser bem diferente da de outra pessoa. Um microbioma intestinal diversificado tende a ser mais saudável. Por isso, os pesquisadores estão investigando como probióticos e mudanças na dieta podem melhorar a saúde intestinal. Então, da próxima vez que você pensar no seu peso, lembre-se de que parte dele é composta por essas bactérias benéficas que trabalham silenciosamente e de forma eficaz. Não é incrível tudo o que acontece dentro de nós? Você sabia que os astronautas envelhecem de forma diferente no espaço? Isso pode te surpreender. Muitos acreditam que os astronautas envelhecem mais devagar, por causa de um fenômeno chamado dilatação do tempo. Mas esse efeito é, na verdade, muito pequeno e muitas vezes ofuscado por outros fatores. A dilatação do tempo ocorre devido à teoria da relatividade de Einstein, que diz que o tempo pode passar mais devagar, em altas velocidades. No entanto, as viagens espaciais expõem os astronautas a condições mais severas, incluindo altos níveis de radiação e grandes esforços físicos. A exposição aumentada à radiação pode danificar o DNA e aumentar o risco de câncer, enquanto os esforços físicos, como a atrofia muscular e a perda de densidade óssea, podem acelerar alguns processos de envelhecimento. Portanto, embora o tempo possa passar um pouco mais devagar para eles, as duras condições do espaço podem anular essas pequenas vantagens, criando um quadro complexo do envelhecimento no espaço. Acredite ou não, a NASA nos pregou uma peça sobre Marte. Em 1º de abril de 2005, a NASA fez uma brincadeira para o Dia da Mentira, afirmando que havia encontrado água em Marte. Esse anúncio divertido chamou a atenção tanto de amantes do espaço quanto de leitores comuns, gerando uma onda de interesse sobre a possibilidade de vida no planeta vermelho. A piada mostrou um lado mais leve da NASA, que nem todos esperam de uma organização tão séria.
Na verdade, os cientistas já estavam há muito tempo estudando Marte e procurando sinais de água, essencial para a vida. Essa brincadeira não apenas gerou discussões sobre futuras pesquisas em Marte, mas também destacou como o humor pode envolver o público na ciência. Esse evento mostrou que, apesar das pesquisas sérias, a NASA também gosta de nos lembrar que pode se divertir. O interesse aumentou após discussões sobre descobertas reais, tornando a piada uma ferramenta divertida, mas eficaz para chamar a atenção. Alguma vez uma boa piada ajudou você a aprender algo novo? Poucos sabem, mas na Namíbia existe uma moda única. No coração da Namíbia, a tribo Herero orgulhosamente usa vestidos no estilo vitoriano, uma incrível combinação de história e cultura. Essa tradição de vestuário remonta ao início do século XX, quando a região foi ocupada por colonizadores alemães. Em vez de rejeitar os estilos impostos por seus antigos governantes, o povo Herero os aceitou e adaptou. Vestidos longos e coloridos, com padrões elaborados, contam a história de resistência e identidade cultural. Hoje, em eventos especiais e encontros, você verá mulheres nesses belos trajes, muitas vezes em cores vibrantes, complementados por chapéus cuidadosamente elaborados. Essa escolha única de vestuário homenageia seu legado e demonstra sua criatividade, transformando a história em arte viva. Não é incrível como a roupa pode carregar um significado tão profundo e nos conectar com nosso passado? Muitos não sabem, mas mergulhadores recuperam bolas de golfe. Clubes de golfe frequentemente contratam mergulhadores para resgatar bolas perdidas nos lagos, tornando esse trabalho único e aventureiro. Esses mergulhadores se aventuram em águas turvas, enfrentando não só a baixa visibilidade, mas também a possível presença de jacarés. Imagine uma caça ao tesouro debaixo da superfície, onde podem estar centenas de bolas de golfe, algumas cobertas por camadas de lama. Esse trabalho exige não apenas habilidades de natação e atenção, mas também coragem para lidar com o desconhecido. Mergulhadores se movem com cuidado na água, usando equipamentos especiais para garantir sua segurança. Cada mergulho é uma mistura de emoção, desafios e a satisfação de recuperar objetos perdidos. Essa profissão inusitada destaca as incríveis interseções entre esporte e aventura, oferecendo uma maneira emocionante de ganhar a vida. Você já pensou nos tesouros escondidos no lago do seu clube de golfe local? Você sabia que as teclas QWERTY foram dispostas por acaso? O layout de teclado QWERTY que usamos hoje tem uma história interessante. Nos primeiros tempos das máquinas de escrever, os teclados eram projetados com as teclas em ordem alfabética. No entanto, quando as pessoas digitavam muito rápido, as máquinas frequentemente travavam, causando grande frustração. Para resolver esse problema, os inventores decidiram espalhar as teclas para reduzir a chance de travamentos, resultando no layout aleatório que conhecemos hoje. Essa disposição ajudou a separar combinações de letras frequentemente usadas, minimizando as pausas ao digitar. É surpreendente, mas essa ordem aparentemente aleatória se tornou o padrão e se manteve até mesmo em computadores e smartphones modernos. Embora existam layouts alternativos, como o Dvorak, o QWERTY continua sendo a configuração de teclado mais popular do mundo. É incrível pensar que uma solução para um problema mecânico do século XIX influenciou a forma como digitamos hoje. Por que você acha que ainda usamos o QWERTY, apesar de opções melhores? Você já se perguntou quão inteligentes podem ser os papagaios? Conheça Alex, um papagaio cinza africano considerado o mais inteligente de sua espécie na história. Sob a orientação da psicóloga Irene Pepperberg, Alex aprendeu cerca de 150 palavras e mostrou habilidades impressionantes em reconhecer cores, formas, números e objetos. Suas habilidades cognitivas eram comparáveis às de uma criança de 5 anos, o que gerou discussões interessantes sobre a inteligência dos animais. As habilidades únicas de comunicação de Alex e sua compreensão de conceitos como igual, diferente e maior-menor mudaram nossa percepção sobre as capacidades mentais dos animais. Infelizmente, Alex faleceu em 2007, aos 31 anos, mas seu legado continua a inspirar pesquisadores e amantes dos animais. Sua vida e inteligência não apenas nos abriram os olhos para as habilidades mentais dos papagaios, mas também levantaram questões mais profundas sobre as conexões emocionais e intelectuais entre humanos e animais. Quais outras verdades sobre a inteligência animal ainda estão por ser descobertas?
Difícil de acreditar, mas a Lamborghini começou com tratores. Ferruccio Lamborghini, um empresário italiano, ficou famoso inicialmente pela produção de tratores de alta qualidade a partir de equipamentos militares excedentes após a Segunda Guerra Mundial. Sua experiência em máquinas agrícolas foi uma base sólida, mas foi a decepção ao encontrar Enzo Ferrari que mudou o rumo de sua carreira. Depois de expressar insatisfação com um problema de embreagem em seu Ferrari, Lamborghini foi rejeitado, o que acendeu nele o desejo de criar algo melhor. Em vez de deixar a frustração dominá-lo, decidiu construir sua própria linha de carros esportivos, que pudesse competir com o desempenho e o estilo da Ferrari. Essa ousada decisão levou à criação da lendária marca Lamborghini, conhecida hoje por seus designs impressionantes e motores potentes. Ferruccio transformou sua paixão e decepção em um dos nomes mais famosos da indústria de supercarros. Como um fabricante de tratores, se tornou um símbolo de luxo e velocidade. Você não vai acreditar no que aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco. Na corrida de 1996, apenas 3 ousados carros de Fórmula 1 cruzaram a linha de chegada, enquanto os outros enfrentaram muitos problemas e foram forçados a abandonar a corrida. Esse resultado inusitado se tornou uma lenda e é frequentemente mencionado em documentários que mostram o quão imprevisível pode ser uma corrida. A famosa pista de rua em Mônaco é conhecida por suas curvas estreitas e terreno desafiador, tornando-se um verdadeiro teste, tanto para os pilotos quanto para seus carros. Devido a falhas mecânicas e acidentes, a corrida se transformou em um espetáculo dramático, que manteve os espectadores em suspense. Pilotos como Damon Hill e Jacques Villeneuve conseguiram lidar com a pista perigosa, evitando habilmente os problemas que afetaram seus concorrentes. Essa corrida nos lembra que na Fórmula 1 tudo pode acontecer, destacando a fina linha entre o triunfo e a catástrofe na pista. Todo ano, milhares de flamingos se reúnem em um espetáculo impressionante, migrando para as áreas úmidas do país. Essas aves rosa vibrante formam grandes bandos, criando formações que, vistas de cima, lembram um enorme ninho. É especialmente fascinante como eles se movem em sincronia, como se estivessem dançando em uma coreografia no céu e na água. Normalmente podem ser vistos em lugares como Randy-Kut e no Parque Nacional Keoladel, onde os flamingos encontram ecossistemas ricos em alimento e locais para reprodução. Essa jornada incrível não só mostra a beleza da natureza, mas também destaca a importância da conservação dos habitats. Ao viajar milhares de milhas, os flamingos nos lembram da importância de proteger suas rotas migratórias e habitats para as futuras gerações. Você já teve a oportunidade de testemunhar um desfile tão vibrante na natureza? Por que o Monte Fuji simboliza a espiritualidade feminina no Japão? Esta montanha icônica não é apenas uma maravilha natural. Ela representa uma profunda conexão cultural com a feminilidade e a espiritualidade. Na tradição japonesa, o Monte Fuji é visto como uma deusa que incorpora a essência da natureza e os aspectos cuidadosos da vida. Historicamente, esse respeito resultou em uma proibição inesperada para mulheres subirem ao seu pico, pois acreditava-se que isso poderia irritar o espírito divino da montanha. Essa crença destaca a interessante interseção entre normas de gênero, espiritualidade e natureza na cultura japonesa. Essas práticas refletem como as sociedades frequentemente entrelaçam suas percepções de gênero com as paisagens naturais. Hoje, a subida ao Monte Fuji é aberta a todos, mas as barreiras históricas ainda são sentidas, gerando discussões sobre gênero, espiritualidade e o papel da natureza na cultura. Como esses temas se conectam com nossa compreensão moderna do meio ambiente? Você vai se surpreender ao conhecer o macaque. Este animal incrível tem cordas vocais semelhantes às humanas, o que lhe permite produzir sons complexos. No entanto, apesar dessa impressionante característica anatômica, o macaque não possui as habilidades cognitivas necessárias para entender ou formar uma linguagem como nós. Embora ele possa imitar sons, não compreende os significados das palavras ou frases. Imagine ter a capacidade física de falar, mas não ter a habilidade mental para expressar pensamentos ou emoções. Isso destaca o curioso contraste entre anatomia e inteligência. A evolução deu ao macaque o potencial para a fala, mas seu cérebro não se desenvolveu na mesma velocidade. Isso levanta questões interessantes sobre a comunicação no mundo animal. Existem outras criaturas com habilidades semelhantes? Compreender essas diferenças ajuda os cientistas a explorar a relação entre a estrutura vocal e a inteligência em diferentes espécies.
Difícil de acreditar, mas a história esqueceu esta cientista. Em 1967, na Universidade de Cambridge, ocorreu uma descoberta incrível quando a estudante de pós-graduação, Jocelyn Bell Burnell, encontrou 4 pulsares, estrelas de nêutrons que emitem pulsos regulares de radiação. Essa descoberta revolucionária foi extremamente importante para a astrofísica, mas seu orientador foi creditado como o autor principal do artigo, ofuscando seu trabalho excepcional. Somente em 2018, mais de 50 anos depois, ela recebeu o Prêmio de Avanço em Física Fundamental, um reconhecimento significativo de sua contribuição. Em vez de focar apenas em sua conquista, ela decidiu usar o prêmio para criar bolsas de estudo para pós-graduandos necessitados, demonstrando seu compromisso com as futuras gerações de cientistas. A história de Bell Burnell destaca a importância de reconhecer a contribuição das mulheres na ciência e serve como inspiração para continuar a luta pela igualdade em todas as áreas. A véu do mar, também conhecida como tumpotor, é uma criatura incrível que nada nas profundezas do oceano. Esse maravilhoso verme poliqueta tem a habilidade única de deslizar graciosamente na água, graças a seus muitos apêndices laterais que funcionam como pequenas nadadeiras. Quando se move, ele cria um espetáculo hipnotizante, parecido com uma fita de seda flutuando no mar escuro. A véu do mar vive em ambientes de águas profundas, onde desempenha um papel importante no ecossistema, alimentando-se de organismos microscópicos. Essa beleza frágil desperta o interesse tanto de cientistas quanto de amantes do oceano, destacando a incrível diversidade de vida sob as ondas. Infelizmente, essa criatura enigmática ainda é amplamente desconhecida pelo público. Quais outros mistérios do oceano nos aguardam nas profundezas inexploradas? Você já pensou em ler todas essas políticas de privacidade em um ano? É surpreendente perceber que, se você tentasse entender todas as políticas de privacidade online, que aceitem apenas 12 meses, isso levaria cerca de 76 dias úteis de 8 horas. Essa estatística impressionante mostra quanta informação aceitamos sem prestar atenção aos detalhes. Sempre que nos registramos em um novo aplicativo, site ou serviço, marcamos uma caixa concordando com suas políticas de privacidade, muitas vezes sem pensar nisso. Na verdade, a maioria das pessoas está ocupada com suas vidas, e ler textos jurídicos complexos não está no topo da lista de prioridades. Como resultado, os usuários muitas vezes não percebem como seus dados pessoais podem ser usados ou compartilhados. Diante das crescentes preocupações sobre a privacidade dos dados, é importante encontrar maneiras de simplificar essas políticas ou promover a transparência. É possível desenvolver tecnologias que tornem esses termos mais claros, para que todos saibam no que estão concordando. Este é um tema relevante que merece nossa atenção. Incrível, mas crianças já brincaram com bexigas de animais. Antigamente, antes da invenção dos balões, as crianças se divertiam com coisas bem diferentes. Elas limpavam, enchiam e usavam bexigas de animais, que são sacos elásticos para armazenar urina, para brincar. Esses bolas naturais eram muito populares, permitindo que as crianças jogassem e pegassem. Apesar de sua origem, as bexigas eram surpreendentemente eficazes para isso, muitas vezes provocando risadas e alegria durante as brincadeiras. Embora isso possa parecer estranho hoje, essa prática mostra como as crianças podem ser criativas com o que têm. Com o tempo, com o avanço da tecnologia, os balões de borracha se tornaram a escolha preferida, oferecendo mais cores e formas, transformando aniversários em festas mágicas. Você consegue imaginar usar bexigas em vez desses balões coloridos? Você sabia que Stephen Hawking viveu 55 anos a mais? Apesar do diagnóstico de uma doença incurável na década de 1960, Hawking surpreendeu a todos, não apenas sobrevivendo, mas também prosperando. Em vez de se deixar abater por previsões sombrias, ele abraçou a vida e comemorou seu 706º aniversário em 2018. Durante esses anos incríveis, o mundo da física testemunhou realizações extraordinárias, desde a descoberta das ondas gravitacionais até avanços em computação quântica. A trajetória de Stephen é um lembrete inspirador de resiliência, mostrando como o espírito humano pode desafiar as expectativas médicas. Sua história de vida é um testemunho de esperança, demonstrando que mesmo diante de grandes dificuldades, é possível encontrar alegria e significado. Quem não se inspiraria em uma pessoa que supera todos os obstáculos?
O legado de Hawking nos incentiva a valorizar cada momento e a aceitar a imprevisibilidade da vida. Acredite ou não, mas a taxa de alfabetização no Zimbábue é impressionante. Após conquistar a independência, o Zimbábue investiu muito em educação, tornando a alfabetização uma prioridade e alcançando resultados notáveis. O país atingiu uma taxa de alfabetização superior a 90%, uma das mais altas da África. Esse sucesso destaca o valor que os zimbabuanos dão à educação, mesmo enfrentando desafios como a falta de professores e recursos limitados. Escolas em todo o país se esforçam para oferecer uma educação de qualidade, apoiadas por esforços comunitários e um desejo de melhoria. Os professores, embora em número reduzido, trabalham incansavelmente nas salas de aula, inspirando e ensinando a nova geração. Pais e comunidades também desempenham um papel importante, apoiando a educação de seus filhos por meio de diversas iniciativas. O compromisso com a educação demonstra a resiliência e a determinação do povo zimbabuano, que entende que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. O que podemos aprender com seu exemplo? Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.287, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática. Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos, é uma janela para o fascinante mundo da matemática. E se eu te contar sobre o teatro Kabuki? O Kabuki é uma forma vibrante e impressionante de teatro japonês que encanta o público há séculos. Essa arte única surgiu no início do século XVII e é famosa por suas apresentações emocionantes. Atores masculinos no Kabuki interpretam uma variedade de papéis, de guerreiros heróicos a vilões astutos, mostrando suas incríveis habilidades. Uma das características mais marcantes do Kabuki é a maquiagem elaborada e os trajes coloridos, que transformam os artistas em personagens que vão além da realidade. A maquiagem, chamada Kumadori, utiliza cores vivas e padrões para destacar as emoções e personalidades dos heróis. Cenários complexos e movimentos dinâmicos também são fundamentais para criar uma experiência inesquecível. Com raízes profundas na cultura japonesa, o Kabuki continua sendo uma fascinante combinação de drama, música e dança, que encanta espectadores em todo o mundo. Você está pronto para explorar esse mundo vibrante? Você sabia que as moscas conseguem escapar rapidamente? Quando uma mosca sente perigo, ela não apenas voa para cima, como muitos pensam. Em vez disso, ela pula para trás. Esse jeito inesperado de se salvar ajuda a evitar predadores e torna difícil pegá-las. As moscas têm reflexos incrivelmente rápidos e conseguem perceber movimentos mais rápido do que nós. Esse salto para trás permite que elas escapem rapidamente das ameaças, muitas vezes nos deixando batendo as mãos no ar sem sucesso. Essa habilidade não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também intriga os cientistas que estudam sua mecânica de voo única. Ao entender como as moscas se movem, os pesquisadores podem se inspirar para criar novas tecnologias e robótica. Então, da próxima vez que você ver uma mosca, lembre-se de que ela tem truques impressionantes na manga. O que você acha que esse conhecimento pode nos ajudar no dia a dia? Você já admirou as super árvores brilhantes? Os jardins da Bahia em Singapura são estruturas incríveis que não só encantam os olhos, mas também desempenham funções ecológicas importantes. Com até 16 andares de altura, esses jardins verticais são adornados com mais de 200 espécies de plantas e flores. À noite, eles se transformam em um deslumbrante show de luzes, brilhando intensamente e encantando os visitantes. As superárvores coletam água da chuva, ajudam a resfriar o ar ao redor e até geram energia com painéis solares. Essa combinação de natureza e tecnologia torna os Jardins da Bahia um símbolo do compromisso de Singapura com o desenvolvimento sustentável.
Aqui você pode apreciar a beleza da natureza e aprender sobre a importância da proteção ambiental. Você já sentiu a magia dessas super árvores? Já pensou por que as borrachas se desgastam tão rápido? Aqui vai uma dica: se você armazená-las na geladeira, pode prolongar sua vida útil. As borrachas são feitas de látex natural, que se deteriora com o tempo devido ao calor e à umidade. Quando você as mantém em um ambiente mais frio, como na geladeira, o processo de degradação é muito mais lento. Isso acontece porque as baixas temperaturas reduzem a atividade das moléculas na borracha, tornando-as menos suscetíveis ao desgaste. Além disso, esse truque simples pode economizar dinheiro, já que você não precisará trocar essas ajudantes elásticas com tanta frequência. Então, da próxima vez que você pensar em jogar fora borrachas velhas e desgastadas, pense 2 vezes. Basta colocá-las na geladeira e deixá-las durar mais. Quem diria que um pouco de frio poderia fazer tanta diferença? Prepare-se para surpresas coloridas no seu pão. Você já cortou um pão e ficou surpreso com os padrões vibrantes dentro? Alguns pães podem parecer simples por fora, mas ao fazer o primeiro corte, eles revelam designs divertidos e cores brilhantes que podem alegrar o dia. Padeiros ao redor do mundo estão sendo criativos, adicionando corantes naturais e formas únicas, transformando o pão do dia a dia em um deleite visual. Imagine pães em forma de animais ou cores vibrantes que trazem lembranças da infância. Essa reviravolta agradável transforma uma refeição simples em um evento emocionante, especialmente para as crianças, que podem ser exigentes na hora de comer. A atratividade visual pode aumentar o apetite e tornar a hora da refeição mais agradável. Então, da próxima vez que você pegar um pão no mercado ou assar o seu, fique atento a essas surpresas alegres. Não é incrível como algo tão simples quanto o pão pode trazer alegria e criatividade às nossas mesas? Prepare-se para se surpreender com a nova Akeresville. Este edifício impressionante em Kudrovo, Rússia, se ergue sobre a cidade e abriga entre 18 mil e 20 mil moradores. Imagine como é viver em um lugar onde toda a agitação do dia a dia acontece em um só lugar. Nova Akeresville não é apenas um lugar para morar, é um símbolo de uma nova abordagem à vida urbana. Com sua arquitetura moderna e diversas comodidades, oferece uma experiência única de moradia para uma população variada. Os moradores desfrutam de tudo, de lojas e restaurantes a áreas de lazer, tudo sob um mesmo teto. Esta cidade vertical mostra como o ambiente urbano pode utilizar o espaço de forma eficaz em áreas densamente povoadas. À medida que cidades ao redor do mundo crescem, construções como a nova Akeresville demonstram como o design inovador pode lidar com o rápido aumento da população. É surpreendente imaginar como é viver tão próximo uns dos outros, compartilhando elevadores e áreas comuns. Será que este é o futuro da vida urbana? O que realmente move os elefantes o dia todo? Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas? Você pode se surpreender. Fritura com maionese. Essa tendência culinária inusitada chamou a atenção de amantes da gastronomia em todo lugar. Chefes e cozinheiros caseiros começaram a usar maionese, um molho cremoso, normalmente utilizado em pratos frios, para dar um toque inesperado às frituras. Ao fritar com maionese, o calor transforma o óleo e as gemas em uma crosta dourada e crocante, que é ao mesmo tempo ácida e rica. Embora alguns possam se perguntar sobre essa abordagem única, ela mostra a criatividade que define a cozinha moderna. As pessoas estão experimentando sabores e texturas, e métodos tradicionais estão recebendo uma atualização interessante. Mas cuidado! Esse método pode resultar em pratos que parecem muito gordurosos, deixando alguns se perguntando se essa moda já foi longe demais.
Então estamos prontos para aceitar a maionese como agente de fritura, ou é hora de voltar aos óleos clássicos? O que realmente move o espírito esportivo olímpico? Larry Lemieux, um talentoso velejador canadense, mostrou uma coragem incrível nas Olimpíadas de 1988, em Seul. Durante a corrida, quando parecia que ele estava a caminho da medalha de prata, Lemieux viu dois concorrentes lutando pela vida na água após sua embarcação virar. Sem hesitar, ele decidiu abandonar a competição e correu para ajudá-los, demonstrando que o espírito esportivo é mais importante que a vitória. Seu ato altruísta não apenas salvou vidas, mas também inspirou muitos que estavam presentes. Essa decisão notável lhe rendeu a prestigiosa medalha Pierre de Coubertin, uma recompensa que reconhece exemplos excepcionais de espírito esportivo nas Olimpíadas. A história de Lemieux é um poderoso lembrete de que a verdadeira vitória, muitas vezes, está em nossa disposição de ajudar os outros, provando que o espírito olímpico vai além das medalhas. O que você acha que motiva os atletas a colocar os outros em primeiro lugar? Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras? Você adivinhou o que realmente mantém a limpeza na Disneyland? Walt Disney proibiu o chiclete para que o parque permanecesse limpo e agradável para todos. Disney sonhava com uma experiência mágica, onde os visitantes pudessem aproveitar as atrações sem distrações, como lixo. Chicletes jogados no chão podem criar situações desagradáveis, literalmente. Ao abrir mão da venda de chicletes, a Disneyland evita bagunças que podem estragar as atrações, calçadas e bancos. Essa estratégia inteligente, que ainda funciona hoje, ajuda a manter a reputação do parque como um dos mais limpos e acolhedores. Embora você possa trazer seu próprio chiclete, a proibição oficial é uma abordagem pensada para a limpeza, que contribui para a atmosfera mágica geral. Os visitantes podem passear pela Disneyland apreciando as vistas, sem se preocupar em pisar em chicletes ou encontrar bagunças desagradáveis. A limpeza melhora a experiência de todos, não é verdade? Entre na casa mágica do Ursinho Pooh. O Airbnb se uniu ao ilustrador original para recriar a icônica casa do nosso querido ursinho na floresta de Ashdown, na Inglaterra. Esta encantadora réplica oferece aos fãs uma oportunidade única de mergulhar no mundo do Pooh e seus amigos, como eles sempre imaginaram. Cantinhos aconchegantes e uma decoração peculiar fazem de cada parte da casa um lugar cheio de calor e aventuras das histórias sobre o mel. Os visitantes podem explorar as áreas verdes onde Pooh e Leitão passeavam, criando uma experiência verdadeiramente imersiva. Seja você um fã de longa data ou apenas curioso, essa estadia mágica promete momentos agradáveis e cheios de nostalgia. Imagine-se tomando chá no mesmo lugar onde Pooh pensava em seu próximo lanche. Então reúna amigos ou família e mergulhe no mundo das histórias encantadas. O que pode ser mais divertido? Você sabia que a canela vem de árvores? A canela é obtida da casca interna das árvores de canela. Esse processo incrível começa após a temporada de monções, quando as árvores são colhidas. Os agricultores cortam cuidadosamente e removem a camada externa da casca para expor a casca interna, que é usada para a especiaria que tanto amamos. A casca interna é então seca ao ar livre para desenvolver seu sabor rico. A variedade mais valiosa é a canela do Ceilão, que vem do Sri Lanka, que curiosamente produz cerca de 90% da canela do mundo. Conhecida por seu sabor suave e delicado, a canela do Ceilão é frequentemente preferida para cozinhar e assar, tornando-se um ingrediente essencial em muitas cozinhas. Suas qualidades aromáticas não apenas melhoram pratos como bolos e curries, mas também trazem diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias e regulação dos níveis de açúcar no sangue.
Então, da próxima vez que você polvilhar canela em sua aveia ou adicioná-la a uma sobremesa, lembre-se do caminho que ela percorre da árvore até a mesa. Não é incrível como uma simples especiaria pode ter uma história tão complexa? Transforme carros comuns em arte de quadrinhos com Joshua Vaides. Este artista visual transforma carros sem graça em incríveis obras de arte que parecem ter saído das páginas de um quadrinho. Usando uma combinação única de vinil e pintura manual, Vaides cria obras-primas tridimensionais que mudam nossa percepção de objetos do dia a dia. Imagine dirigir um carro que parece ter acabado de saltar de um quadrinho, com contornos vibrantes e cores intensas. Sua abordagem inovadora não só aprofunda nosso amor pela arte, mas também nos convida a ver o mundo de uma nova maneira. Vaides chamou a atenção mundial ao expandir os limites do design automotivo e da criatividade. Suas obras fazem as pessoas refletirem sobre a conexão entre arte e os objetos ao nosso redor, transformando algo simples como um carro em uma tela viva. Quando um carro se parece com um personagem de desenho animado, isso traz alegria e gera conversas, tornando a arte mais acessível. Você gostaria de dirigir um carro que parece um personagem de quadrinho? Descubra o que realmente impulsiona a educação medieval. Na Idade Média, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever, e a alfabetização era, em grande parte, uma exclusividade do clero e de alguns estudiosos que estudavam textos em latim. Isso significava que a educação estava basicamente restrita aos muros dos mosteiros e às escolas das catedrais, onde um pequeno número de monges e padres aprimoravam suas habilidades. No entanto, à medida que a Idade Média avançava, houve uma mudança significativa. Universidades começaram a surgir em cidades movimentadas, como Paris e Bolonha. Essas instituições abriram suas portas para mais pessoas, não apenas para a elite religiosa, permitindo que mais indivíduos desfrutassem do privilégio da educação. Esse crescimento gradual da alfabetização contribuiu para o surgimento de novas ideias e movimentos culturais, preparando o caminho para o Renascimento. Imagine um tempo em que o acesso ao conhecimento era tão limitado. Como você acha que isso afetou a sociedade e as pessoas nela? Você pode se surpreender com a origem do nome HP. Em 1939, os fundadores Bill Hewlett e Dave Packard enfrentaram uma tarefa única: como nomear sua nova empresa de tecnologia. Após se conhecerem na universidade, decidiram unir seus sobrenomes. Com um simples lançamento de moeda, definiram a ordem dos nomes. Dave Packard ganhou, mas, para a surpresa deles, acabaram escolhendo Hewlett-Packard. Por quê? Eles gostaram mais do som. Esse elemento lúdico de acaso destaca o espírito leve, mas inovador dos primeiros dias do Vale do Silício. A HP se tornou um jogador importante na tecnologia, impactando tudo, desde computadores pessoais até impressoras. A mudança de nome não só foi emblemática, mas também demonstrou a importância do branding e do som nos negócios. Então, da próxima vez que você ver o logotipo da HP, lembre-se de que um simples lançamento de moeda teve um papel fundamental na formação de uma das empresas de tecnologia mais conhecidas do mundo. Você já pensou nos efeitos sonoros intensos do filme sobre Bonnie e Clyde? O diretor Warren Beatty tomou uma decisão ousada ao aumentar o volume dos tiros a um nível incrível. Ele queria mergulhar o público no caos e na tensão da trama, fazendo com que cada tiro refletisse o perigo enfrentado pelos personagens. No entanto, na estreia britânica, ocorreu um incidente curioso. O projetista, achando que o volume alto era um erro técnico, abaixou o som. Essa mudança causou confusão e alterou o impacto planejado do filme. Em vez de sentir a realidade chocante que Warren Beatty desejava, o público recebeu uma versão suavizada da ação. Esse caso destaca não apenas a arte do design sonoro no cinema, mas também a importância de como a história é apresentada. O som pode moldar nossas emoções, criando momentos memoráveis que permanecem conosco muito tempo depois que o filme termina. Pouca gente sabe, mas Hipócrates é o fundador da medicina moderna. Na Grécia Antiga, Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, estabeleceu as bases para uma abordagem sistemática à saúde. Ele introduziu a ideia de que as doenças são causadas por fatores naturais e não apenas pela ira dos deuses, o que foi revolucionário para a época. Seus métodos enfatizavam a importância da observação cuidadosa e do registro dos sintomas, ajudando os médicos a entenderem melhor seus pacientes. Depois de Hipócrates, Galeno surgiu e desenvolveu essas ideias.
Ele criou a teoria dos 4 humores, sugerindo que a saúde depende do equilíbrio dos fluidos corporais: sangue, fleuma, bile negra e bile amarela. Essa concepção dominou o pensamento médico por séculos, influenciando não apenas os métodos de tratamento, mas também a forma como os médicos viam o corpo humano. O legado de Hipócrates e Galeno ainda ressoa nas práticas médicas modernas, lembrando-nos de quão longe chegamos. Vamos revelar a verdade sobre os sucessos de Natal dos Beatles. Os Beatles estabeleceram um incrível recorde com 4 músicas ocupando o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido em 1963, 1964, 1965 e 1967. Suas canções festivas como I Want to Hold Your Hand e Day Tripper não só dominaram o rádio, mas também mostraram o enorme impacto cultural do grupo nos vibrantes anos 60. Todo ano, os amantes da música aguardam ansiosamente a disputa pela cobiçada primeira posição de Natal, uma tradição que ainda é forte no Reino Unido. Apesar das constantes mudanças na cena musical, o recorde dos Beatles é um testemunho de sua incrível popularidade e da atemporalidade da sua música. O espírito festivo deles continua a inspirar novas gerações de artistas, lembrando a todos nós a alegria e a união que seus sucessos de Natal trouxeram aos ouvintes ao redor do mundo. Que incrível que seu legado se mantém até hoje. Descubra o que realmente torna um grupo atraente. O efeito das líderes de torcida, também conhecido como efeito de atratividade grupal, revela algo surpreendente sobre como percebemos a beleza em uma multidão. Quando você observa um grupo de pessoas, seu cérebro tende a suavizar suas características, criando uma impressão que muitas vezes é mais atraente do que qualquer pessoa individualmente. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para encontrar conforto e atratividade em grupos sociais. Por exemplo, um grupo de amigos se divertindo juntos pode parecer mais atraente do que cada um separado, devido a esse processo de suavização. Então, da próxima vez que você estiver em uma festa ou evento, preste atenção em como você percebe as pessoas em grupos. Você pode descobrir que a atratividade não é apenas sobre a aparência individual, mas também a magia que surge quando nos conectamos com os outros. Não é interessante como nossas mentes moldam nossas percepções? Por que os perfumes modernos são tão atraentes? O primeiro perfume moderno que conhecemos hoje surgiu no século XVIII e mudou nossa percepção sobre cheiros. Esses perfumes não são apenas aromas simples, são obras-primas feitas de uma mistura de óleos essenciais, álcool e água. Imagine uma garrafa contendo centenas de ingredientes diferentes, cada um cuidadosamente escolhido para criar uma fragrância harmoniosa. Essa combinação complexa permite que os perfumistas evoquem emoções e memórias, tornando cada aroma único. Por exemplo, notas florais podem trazer alegria, enquanto tons amadeirados transmitem tranquilidade. É incrível como esses ingredientes interagem, criando uma sinfonia de cheiros que pode elevar o ânimo ou acalmar. A perfumaria moderna está em constante evolução, e a arte por trás de cada frasco continua a surpreender e encantar, fazendo-nos refletir sobre como esse talento pode inspirar tantas emoções. Você sabia que mergulhadores vão a mais de 1000 pés de profundidade? Essa é uma conquista incrível que os leva a um mundo onde encontram vida marinha que esteve isolada por milhões de anos. O recorde mundial de profundidade de mergulho ultrapassa impressionantes 1000 pés, desafiando os limites das capacidades humanas em busca de aventura. No entanto, mergulhar a essas profundidades não é apenas uma questão de emoção, envolve enormes desafios. Mergulhadores enfrentam pressões extremas que podem danificar equipamentos subaquáticos e temperaturas frias que podem chegar perto de zero. Para explorar com segurança esse mundo subaquático desconhecido, eles usam trajes especiais e cilindros com gases cuidadosamente misturados. Além disso, é essencial ter um excelente treinamento e experiência para lidar com os riscos. Cada mergulho profundo oferece a oportunidade de ver ecossistemas únicos e espécies antigas que poucos já testemunharam. Não é incrível o que está escondido sob as ondas? Vamos revelar a verdade sobre a biografia de Kim Jong-il. A biografia oficial de Kim Jong-il, ex-líder da Coreia do Norte, está cheia de afirmações surpreendentes que causam estranhamento. Ela menciona feitos incríveis como jogar golfe com apenas 38 tacadas, o que provoca inveja em muitos golfistas profissionais. Mais impressionante ainda é a alegação de que ele poderia controlar o clima apenas com o poder da mente. Esse elemento fantástico lembra a trama de um quadrinho de super-heróis.
Além disso, sua biografia afirma que ele nunca precisou usar o banheiro, o que sem dúvida é uma afirmação única. Tais declarações absurdas nos fazem questionar quanto disso é real e quanto é propaganda exagerada. Em um país onde a informação é rigorosamente controlada, essa biografia serve como uma ferramenta para criar uma imagem quase mítica de Kim Jong-il, buscando inspirar admiração e lealdade entre seu povo. É uma visão fascinante da mistura entre realidade e mito nas narrativas políticas. Por que o alumínio é tão comum na Terra? O alumínio é o metal mais abundante na crosta terrestre, representando cerca de 8% de sua composição total. Esse fato surpreendente pode impressionar, especialmente porque raramente encontramos alumínio em sua forma pura. A razão para isso é sua alta reatividade. O alumínio prefere se combinar com oxigênio e outros elementos em vez de existir sozinho. Na natureza, ele é encontrado principalmente em minerais como a bauxita, que é uma mistura de óxidos e hidróxidos de alumínio. A extração da bauxita nos permite obter o alumínio, que é então processado para diversas aplicações, desde latas até peças de aviões. Sua leveza e resistência à corrosão o tornam popular em várias indústrias. Então, quando você vê alumínio, lembre-se de que ele percorreu um longo caminho da crosta terrestre até a sua cozinha. Não é incrível como um material tão comum tem uma origem tão complexa? As caras aventuras de Cleópatra vão te surpreender. Lançado no início dos anos 1960, o filme Cleópatra ficou famoso por ser um dos mais caros da história, com um orçamento de cerca de 44 milhões de dólares, uma quantia enorme para a época. Esse grande investimento financeiro foi parcialmente devido aos luxuosos cenários, trajes elaborados e um elenco estrelado, incluindo Elizabeth Taylor no papel da lendária rainha. Durante as filmagens, o filme enfrentou várias dificuldades, como mudanças de diretores e um cronograma longo que se estendeu por vários anos. Apesar dos altos custos, o filme foi um sucesso comercial, conquistando o público com seus efeitos visuais grandiosos e enredo dramático. No entanto, esse orçamento luxuoso também gerou discussões sobre os riscos associados a filmes de grandes orçamentos. O investimento valeu a pena no final, ou ele estabeleceu um novo padrão para os blockbusters? As estações de bombeiros já tiveram escadas circulares. Essas escadas únicas surgiram em uma época em que os cavalos eram essenciais para combater incêndios, puxando pesadas carroças até o local. O formato circular não só economizava espaço, mas também facilitava o acesso dos bombeiros aos cavalos em situações de emergência. Imagine o caos que seria tentar passar por uma escada reta com uma equipe de cavalos apressados. Essas escadas permitiam um movimento mais livre, ajudando os bombeiros a saírem mais rápido quando cada segundo conta. Com o avanço da tecnologia e a substituição dos cavalos por caminhões, as escadas circulares se tornaram mais uma característica histórica do que uma necessidade. Hoje, elas nos lembram de tempos em que o trabalho em equipe com esses majestosos animais era vital para salvar vidas e bens. Não é incrível como os edifícios podem contar histórias sobre nosso passado?